E aí, mais um review aí da semana agora, 5 da NFL. Tivemos aí muitos jogos surpreendentes, uma vitória aí, uma derrota na verdade do Chargers aí, surpreendente aí. Mais uma, né? E, pô, jogo histórico, logo na quinta, né, do 49ers, pra se lembrar aí por muito tempo. Tivemos aí também surpresas o Jaguars aí vencendo o Chiefs, né, e o Colts aí também se consolidando aí talvez com um time que vai espancar todo mundo, né. E também o Patriots também, uma vitória bem surpreendente, né, Daniel? Vários jogos. Essa semana teve surras, teve jogos surpreendentes, teve jogos espetaculares, como por exemplo o São Francisco Rams, o Tampa e Seattle também foi sensacional. Enfim, vamos falar bastante deles agora. Exato, Bom, bora começar com o jogo mais legal, né? O jogo de quinta aí. Pô, 49ers aí me disseram que era um calendário difícil, de novo. Mas vai jogar sem o quarterback titular, sem o tight end, sem 3 wide receivers, os 3 wide receivers titulares, contra um dos melhores times. E o 49ers fez isso. São Francisco 49ers 26, Los Angeles Rams 23, né? Então, que vitória, né, Daniel? Cara, que jogaço, com direito à prorrogação. O jogo, assim, é uma vitória do São Francisco. Fazia muito tempo que eu não vi uma vitória tão linda, tão suada, assim. O time se superou demais, mas demais mesmo, assim. É incrível como o time, principalmente a defesa ali, o ataque também, mas a defesa, cara, eu tô ficando cada dia mais, assim, feliz com essa defesa. A volta do Robert Saleh. Assim, esse cara ele nunca nem deveria ter saído do São Francisco, cara. É verdade. Esse cara, assim, é um dos principais acertos que o São Francisco Ele teve traz uma de ter energia trazido que o Robert Saleh de falta. volta. Porra, velho, ele monta a defesa legal, assim, no final do jogo, cara, foi totalmente defesa, assim. O São Francisco venceu o jogo, garantiu o jogo no final, mais uma vez. Um pouquinho falando ali dos Rams, eu acho que os erros dos Rams pesaram muito contra eles. Sofreram 2 fumbles. Aquele fumble bizarro que o Stafford jogou para trás, o cara não segurou. Teve esse fumble na linha de 1 jarda no finalzinho do jogo. Pô, cara, assim, heróico. Heróico, arrebentou com os caras. E outro detalhe também, o time de special team do Rams, porcaria. Eles teve erro de field goal, teve um bloqueio ali, um erro de extra point também, que foi no bloqueio. E, cara, contra o Eagles eles perderam, assim, teve 2 bloqueios de field goal. O que tá acontecendo, né? Isso eu acho que é umas coisas, assim, que eles acabam perdendo, assim, assim. Esse foi um jogo, assim, heróico do São Francisco, mas pelo outro lado, no lado dos Rams, jogo de muito vacilo que os caras perderam. Muito, eles não deveriam ter perdido esse jogo. Em casa, né? Embora assim, né? Exatamente. Como o Kiro fala, né? O Sophie Levi Stadium, né? É o Levi Stadium do Sul, né? Mas sim, em casa. Até porque assim, quando eu tava assistindo a transmissão, o pessoal tava falando que praticamente estava dividido o estádio, né? E tem muito torcedor de São Francisco também lá na região de Los Angeles ali. Enfim, falando ali um pouquinho do São Francisco, o Mac Jones, cara, o primeiro tempo dele foi impecável, né? O Mac Jones acertou tudo. Acertou tudo no primeiro tempo. A gente foi 17-7 pro intervalo. Enfim, na volta do intervalo, no segundo tempo, eu acho que o Rams conseguiu se ajustar bem até, buscou o resultado. O São Francisco já não conseguiu mais fazer tanta coisa assim. Um outro detalhe também legal, o field goal do Ed Pinheiro, 59 jardas. Temos um kicker. Cara, como é bom ter kicker. Porque, porra, o Dick Moore era impossível, era uma loucura. Ele acertou faltando 2,55 no último quarto. Enfim, e ainda teve o field goal ainda na prorrogação, né, de 41 jardas, que bateu na trave e quase matou todo mundo do coração, pra deixar 26-23. Só uma curiosidade do Ed Pinheiro, né? Quando ele foi cortado pelo Panthers e ficou free agent por muito tempo, né? Ele ficou rejeitando alguns times. E ele falou assim, né, na entrevista do 49ers, ele falou, pô, eu vim pra ganhar.
E pô, ele ganhou o jogo pra gente, né? Que bom. Sim, mais um. Uhum. E, enfim, aquela jogada final, lá naquela 4-1, jogada final lá da partida, cara, que jogada monstruosa, assim. O Stout foi muito, assim, instintivo. Ele, assim, ele ficou esperando até atacar no momento certo. Atacar no momento certo e não deixar o Rams conseguir a descida. Enfim, cara, assim, o time foi muito, muito resiliente. O time jogou muito bem mesmo. Uhum. Enfim, uma vitória gigantesca que deixa o São Francisco liderando a divisão 4-1 e com 3-0 dentro da divisão. Ou seja, o São Francisco enfrentou os 3 dentro da divisão uma vez e venceu. Então isso dá uma moral muito grande. Dá uma moral muito grande, assim, dá uma força muito grande para o São Francisco continuar brigar pelos playoffs, né? Passar a brigar pelos playoffs ali nas próximas semanas. E é isso. E por muito pouco é um 5-0, né? Tem mais algum... Oi? Por muito pouco é um 5-0, né? Contra o Jaguars ali. Exato. Por muito pouco. Mas o Jaguars, assim... o Jaguars, assim, o jogo do Jaguars vacilou demais. Teve muita turnover. Então isso aí acabou pesando. E, pô, esse jogo foi muito mais limpo e o São Francisco conseguiu vencer. Comentando aqui rapidamente sobre as estatísticas, Mac Jones, 342 jardas, passou para 2 touchdowns, foi sacado uma vez. Outro jogo espetacular do McCaffrey, 57 jardas terrestres e 82 recebidas com touchdown. É o cara que continua sendo assim, o cara do São Francisco. E um cara que apareceu finalmente, Kendrick Bourne, 142 jardas recebidas. Foi um cara assim que eu até esperava mais do DeMarcus Robinson, pra ser sincero. Eu achei que esse jogo era um jogo, tipo assim, pro DeMarcus Robinson arrebentar. Jogar bem pra caramba, até era contra o ex-time dele. Então, e por fim, o Kendrick Bourne conseguiu fazer jogar. O Mac Jones já jogou 3 anos com o Bourne no Patriots, acho que é contra entrosamento também, né? Sim, verdade, bem lembrado. Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas enfim, o Bourne, ele teve somente um momento ali de um drop. Esse tem, né? E era pra ser uma descida, né? Já era pra ser a descida, mas ele acabou dropando. Mas depois ele acabou se recuperando, se redimindo. Teve 142 jardas e, cara, ótimo. A gente precisa de recebedores que apareçam nessas horas. Né? Que não tem o Brandon Ayuk, não tem o Rick Pearsall, não tem Jawan Jennings, os principais não estavam. Esses caras têm que aparecer. Né? E comentando também sobre o Rams aqui, o Stafford teve 389 jardas, passou para 3 touchdowns, foi sacado uma vez. O Kyren Williams, apesar do fumble que ele sofreu lá ali na janelinha de 1 jarda, ele teve 65 jardas terrestres, 62 aéreas com 2 touchdowns, né? Quase que ele faz o 3º touchdown ali. Então, assim, ele é um bom jogador, só que ele tem que tomar cuidado com essa questão do fumble. E o Davante Adams, 88 jardas, o Karakua, 85 jardas e 1 touchdown. Enfim, o Rams produziu muito mais, com vários jogadores, mas no final das contas o São Francisco levou. Exato, Mas aqui eu vou dar um pouquinho aqui Foi uma vitória heróica, foi muito legal. Mas, pô, esse time aqui, ele roubou essa vitória, né? O Rams, assim, eu acho que no segundo tempo ali depois, eu acho que foi muito superior, né? O McVay conseguiu ali achar algumas rotas ali e enfim, o Fernandes não conseguia mais parar o Rams no ataque, quase ali nos drives, era muito difícil, eles estavam fazendo touchdown e fazendo muitas jardas, mas eles tiveram os turnovers, né? Eles tiveram um turnover no começo do jogo e tiveram um começo do jogo muito mal também, isso que o Fernandes foi muito bem, né? O Fernandes pontuou em todos os drives, né? Só teve os 2 primeiros drives e depois só teve um punch e depois teve o field goal. Então pontuou nos 4 drives, pontuou nos 3, abriu uma vantagem grande e conseguiu controlar. Mas o Rams estava voltando e inclusive voltou, né? Ele teve o fumble na linha de 1 jardas, né? Se aquele fumble ali é o TD, eu acho que o Fernandes não conseguiria talvez ele voltar, enfim.
Eu acho que foi muito difícil, mas eu acho que o Rams, pra mim, foi o time superior e o Fortnite pegou a vitória por conta de aproveitar. Mérito de todo mundo, eu acho que o time era inferior, né? Pra ganhar esse jogo só tinha que ser assim mesmo, e eles ganharam desse jeito. Planejaram bem o jogo. O Shanahan também teve um grande papel, né? Porque planejou muito bem o início do jogo. Sempre é aquela coisa, né? Do início do jogo ele tem aquele script que eles jogam e o Shanahan tava muito bem aí. E foi onde o Mac Jones mais brilhou, né? Foi quando ele tava o script no primeiro tempo. Mas eu acho que depois ali no segundo tempo do jogo começou a ficar mais difícil para ele. Ele sentiu o jogo mais rápido, né? Então eu acho que ele pecou um pouquinho, mas mesmo assim, boa vitória, heróica. E é uma vitória que a gente perdia ano passado, né? Lembra? E esse ano estão ganhando. Sim, verdade. Então... E é um bom ponto que você falou, porque é justamente isso. As primeiras jogadas da partida é o que os caras treinaram na semana, é o que o técnico se preparou na semana. Exato. Então isso mostra que o Shanahan tem se preparado bem, ou melhor, pelo menos para esse jogo se preparou muito bem na semana, porque logo de cara abriu 14-0. Então deu para ver que assim, cara, ele pensou e explorou exatamente os pontos fracos do Rams, rapidamente abriu 14-0, e eu acho que isso que acabou dando ali também influenciou diretamente no resultado, porque, cara, se abre 14-0, vai para o intervalo 17-7, né, abrindo 17 pontos no intervalo, isso pesa bastante pro segundo tempo. Exato, é isso. Mais uma coisa desse jogo. Uma vitória histórica. Não, só isso. É isso. Histórico. Só deixar as menções aqui. Ed Pinheiro e Collins, obrigado. Mac Jones também, mas eu acho que esses dois também. Pô, salvaram demais. É isso então. Tem alguma coisa aí, Danilo, pra comentar do jogo? Por último, só comentando dos machucados, que o São Francisco toda semana tem. Bros Matos se machucou. Upton Stout se machucou também, o cara ali da quarta descida que bloqueou o Rams. O Alfred Collins, o cara que fez forçou o fumble, também tá machucado. E Kalaya Day, ele quebrou a mão durante o jogo, fez ali uma cirurgia. Provavelmente não deve conseguir voltar pro próximo jogo. Enfim, menos 4 jogadores pro próximo jogo. Eu não sei como o São Francisco vai entrar em campo no próximo jogo. Vai ter que começar a chamar o pessoal do estádio daqui a pouco, né? Pra jogar. Sim. Porque tá difícil mesmo, parece até jogadores numa dessa. E agora começou a defesa, né? Se machucar, esse é o problema também. A defesa tá saudável por enquanto, e agora se machucou, vamos ver. E uma curiosidade, né? Só. A gente tá entendendo bastante de jogo, mas essa informação também tem que ser passada da machucado. De machucados, né? Sabe por que o Brock Purdy jogou contra o Jaguars? O Mac Jones ele se machucou contra o Saints. E aí tava os dois machucados. Só que o Brock Purdy era o menos machucado. Ou seja, o Fernandes não tá escalando o quarterback agora pra ser o mais saudável. É o menos machucado. É assim a nossa situação agora. Pra você ver como tá feio, né? Não é isso. É só onde São Francisco acontece essas coisas. Mas continuamos ganhando. É isso. Vamos lá. Isso que importa. Bom, o jogo aí de Londres, né? No estádio aí do Tottenham. Tottenham Spurs, né? E, jogo legal. É um jogo com um começo muito legal, bem dinâmico. Teve até touchdown ali de running back, né? No Wildcat. Começou um pouco surpreendente porque eu esperava um jogo mais defensivo. Mas no segundo tempo se mostrou isso, né? Foi um jogo mais defensivo, bastante punts. Tava muito ali de posição, né? Do punch ali, dependia do drive. Mas aí o Vikings tem um jogador que é especial, né? Que é o Jefferson. E o Carson Wentz pode jogar. Quando é pra jogar esses tiros aí, ele pode jogar. Ele não tem medo, né? De ser interceptado e, enfim. Dessa vez ele tava acertando ali o Jefferson. E bom jogo, né? Cara, bom jogo legal, jogo bem apertado. Eu até achei que o Dylan Gabriel ia ter um pouco mais de dificuldade, mas ele até que se saiu bem. Sim. Gostei de ver ali vários passes legais, movendo a bola, conduzindo bem o jogo. Enfim, foi um jogo bem legal de assistir. Em certo momento as defesas começaram a dominar completamente, era só punch. Mas, enfim, no final do jogo acabou conseguindo.
o Vikings conseguiu vencer, fez ali o drive da vitória ali de 80 jardas. Durante o jogo, de novo, o Jordan Mason sofreu um fumble. Assim, pô, o Jordan Mason ele é bom, mas pô, ele tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque vai ficar sofrendo fumble toda hora aí, uma hora vai pegar um time um pouco mais ajeitado e isso aí vai custar o jogo. Eles sofreram 2 fumbles, né? Um fumble foi do Jordan Mason. Teve um outro erro de field goal de 51 jardas no último quarto, do lado do Vikings, que isso aí poderia ter deixado um pouco mais fácil as coisas para eles. Enfim, o Vikings, eu tô sentindo que os caras, assim, eles ficam vacilando. Só que, assim, contra uns times da metade para baixo, eles ainda conseguem voltar pro jogo. Uhum. Eles vacilaram, eles tiveram alguns erros ali contra os Steelers e os Steelers não perdoou. Sim. Então, o Minnesota, eu acho que eles têm que ter um pouco mais de cuidado ali durante o jogo. O'Connell, né? O O'Connell gosta de jogos aí mais apertando. E o Cleveland, um outro ponto legal do Cleveland, eles tiveram, nas 3 campanhas que eles pontuaram, teve conversão de quarta descida para continuar a campanha. Uhum. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que o Dillon Gabriel tá indo bem. Tá indo bem, ele tá conseguindo, ele não tem se apavorado, tem feito assim um bom jogo. Eu acho até que ele, cara, sinceramente olhando, tudo bem, é só o começo do jogo, o cara acabou de chegar e tal, tudo mais, mas eu sinceramente, eu não acho que ele vá, se ele manter esse nível de jogo, ele vai jogar, vai ser titular daqui pro final do ano. Eu não acho que o Joe Flacco volta para esse time. Pelo menos o Dillon Gabriel me pareceu bem confiável. Falando aqui rapidamente sobre os stats. Só um comentário sobre só em cima do Gabriel, só aproveitar. Foi um jogo legal do Gabriel também pelo contexto, né? Porque ele foi viajar, ele teve que viajar, ou seja, ele perdeu um pouco da preparação ou teve que preparar no avião. E mesmo assim ele jogou. Não teve número, o número dele não foi bom, né? Assim, mas eu acho que aquele primeiro tempo ele surpreendeu mesmo, ele jogou bem. E depois a defesa do Vikings foi superior mesmo. Sim. Ainda assim, ele passou para 2 touchdowns, acertou 19 passes, teve 190 jardas, foi sacado 2 vezes. Mas assim também, o jogo terrestre, encaixando, o Quinshon Judkins teve 110 jardas terrestres, tá jogando bem. Então, isso acaba ajudando ele. Porque se você só ficar passando a bola, nessa defesa aí, uma hora os caras vão pegar. E ele não teve interceptação, não forçou muitos passes. Então, eu achei um cara tranquilo, seguro ali pro que ele tinha que fazer. O David Njoku apareceu ali recebendo alguns passes, fez um touchdown, teve 67 jardas. E assim, o Cleveland não é um time que é competitivo. Faz ali dá um sufoco no adversário, no final das contas acaba sempre perdendo, mas é um time que eu acho que mesmo eles estando 1-4, é um time que está num bom caminho. Eu acho que eles conseguem, assim, para os próximos anos, se eles não fizerem cagada, claro, possivelmente eles vão conseguir voltar a ser um time um pouco mais competitivo do que é hoje. Acho que se eles arrumarem ser questão do quarterback e tal, eles viram um time completamente competitivo, cara. Dá pra gente ver, né? Sim, tem time que é muito um quarterback ali pra faltando. Eu acho que esse Browns é um caso desse mesmo, porque tem uma defesa muito boa, e um ataque não tão bom, mas tem bons jogadores. Judkins aí, a escolha de segunda rodada deles aí, parece que tá se encontrando, né? Terceiro jogo muito bem dele. Aí tem um jogo, enfim, eu acho que é um time que, se o Gabriel aí conseguir jogar bem, né, ser constante, pode ser um time que vai para os playoffs, talvez. Não sei, ou brigar pelo menos. É isso, tem alguma coisa e só Vikings? Comentando... Sim, do Vikings aqui, a gente acabou focando mais no Cleveland. No Vikings aqui, o Justin Jefferson teve 123 jardas, foi o melhor do jogo. O Jordan Mason teve ali o fumble, mas também teve um touchdown e correu para 52 jardas. O Carson Wentz teve 236 jardas, passou por um touchdown, sacado 3 vezes. E o Carson Wentz teve uma lesão no ombro. Ele vai ser avaliado aí durante a semana. Cara, pode ser um problema pro Vikings no próximo jogo, porque, assim, o DJ McCarthy já tá fora. O Carson Wentz se machucou o ombro.
pode ser que entre aí um terceiro quarterback, enfim. Mas isso ainda vai ser avaliado durante a semana, não é certeza que o Carson Wentz está fora do próximo jogo nem nada, mas é algo para ficar de olho. Vamos ver aí pro decorrer. Bom, é isso. Acho que podemos fechar esse jogo, né? Isso. Bom, então bora aí pro próximo, então. Texans e Ravens. Jogo fácil aí pro Texans, né? O Cooper Rush aí claramente não é o Lamar Jackson, né? E esse time aí é o exemplo, talvez, do Browns aí que a gente tava falando, de um quarterback com faz falta, né? Mas aqui o Ravens, eu vou falar mais pra depois, né? Sobre o Ravens mesmo, continuando o jogo mesmo, por agora. Mas é isso, né? O jogo foi muito tranquilo pro Texans. O terceiro quarto já tava muito bem. E bom jogo aí do Stroud, né? Colocou bons números aí, 4 touchdowns, né, Daniel? Foi uma surra do Texans, né? 44-10. Sim, o Baltimore não teve a menor chance. Exato, eu acabei o Nick esquecendo, Chubb né? fez uma... Valeu. Não, tranquilo. E assim, o Nick Chubb teve ali um jogo aqui também, 61 jardas e um touchdown. 61 jardas terrestres e um touchdown. Um jogo muito fácil, assim. Tem nem muito o que falar desse jogo também. Um jogo terrível do Cooper Rush. Cara, engraçado que no Dallas ele se parecia um cara melhor. Mas aí no Baltimore, porra, erra demais. É interceptado demais também. Enfim, terrível. Ele teve 3 interceptações, as 3 foram feias. As 3, assim. Ainda que aquela do Mark Andrews, ele lançou o Mark Andrews, sei lá o que ele tentou fazer, jogou a bola pra cima lá e a bola ficou com o cara do Texans. Mas assim, não tem a menor condição, né? Outro cara também, Derrick Henry também, pô, cadê o Derrick Henry? Mas nada, ele fez um touchdown, mas fez um touchdown quando já tava 34-3. E deixou 34-10. O jogo já tinha ido. O jogo já tinha ido pro vinagre. Assim, não faz nada, não tá conseguindo fazer nada, não tá conseguindo correr, teve 33 jardas só. Também não é envolvido em jogadas de passe, então tá estranho esse Baltimore. Tá até surpreendente, porque eu achei que. Eu não achava que eles iam ser tão dependentes assim do Lamar Jackson. Sinceramente, tudo bem, o Lamar Jackson é espetacular, mas caramba, cara, você botou um outro cara ali pra fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Enfim, tá terrível. Zay Flowers ainda teve 72 jardas, mas, cara, esse jogo não tem muito o que falar, não. Foi só uma surra mesmo. O Texans aproveitou e tá ganhando moral aí pra tentar buscar o Colts na divisão. Então. É isso que eu queria comentar sobre o Ravens, né? Sobre a situação do time, né? Porque estão 1-4 já. E dentro dessa divisão aí que é difícil. E pô, não tá tão difícil, né? Porque o Burrow tá fora. Mas mesmo assim, na NFC tá difícil de pegar um wildcard. E cara, eles estão com a segunda pior defesa da NFL, só perde pro Cowboys. Uma coisa que a gente sempre falava, né? Pô, a defesa do Ravens é muito forte. Não tá se demonstrando essas 4 semanas. Enfrentaram aí times fortes, claro. Bills e tudo. Bills, Chiefs. Mas contra o Texans, por exemplo, que não tava conseguindo fazer muita coisa contra os times. É muito estranho isso, né? Eu acho que pode ser uma vitória, 2 vitórias mentirosas pro Texans também. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da temporada. Mas eles enfrentaram o Titans e agora esse Ravens aí que, pô, você olha, como você falou, o Derrick Henry não consegue jogar, a segunda pior defesa, um ataque medíocre ali, tá bem na média. E quando tinha o Lamar, né? Então, agora sem o Lamar, acho que é uma vitória talvez enganosa, talvez pro Texas, né? Sim. Vamos ver o decorrer. É isso. Bom, próximo jogo aí, Dolphins e Panthers. 24-27 para o Panthers. Um jogo aí que Miami teve o jogo na mão, né? Tava ganhando 17-0 ali no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, eles deixaram ali o Panthers ganhar confiança. Eles fizeram ali 10 pontos, aí virou 17-10. Esse time já não tem confiança. O terceiro quarto e o último quarto foi bem mal ali do Dolphins. E o Panthers parece que é o time da virada quase, né? Começa mal e tenta voltar sempre, né? Dessa vez eles conseguiram voltar e
E, enfim, vitória boa aí pro Panthers, né? Cara, vitória boa. E é bizarro como o Panthers, ele começa, o Bryce Young, ele começa péssimo. De novo, ele teve um fumble e uma interceptação no começo do jogo. Né? E essas duas campanhas dos turnovers é que o Miami fez os touchdowns e abriu 17-0 no primeiro tempo. Assim, Pô, tá aí, ó. A acontece gente não tá falando do Fortnite que os times se preparam? Talvez seja a preparação do Panthers que é o problema. Se eles não se prepararem, eles vão bem. É bizarro, porque, cara, no jogo passado foi a mesma coisa. Eu até falei, nossa, começou uma tragédia com o fumble e a interceptação do Bryce Young. Os caras fizeram exatamente a mesma coisa. Um fumble e interceptação do Bryce Young. Se recupera durante o jogo, beleza. Talvez o poder de adaptação dele seja muito bom. Mas, pô, pelo jeito, os caras se preparam péssimo na semana. Uhum. Enfim, o Panthers fez o drive da virada, faltando 4:31. Eles converteram a quarta para 5 na linha de 33 já do ataque. Fizeram 27-28. Deixaram 1 minuto e 59 no relógio pro Tua tentar a virada. Mas aí não deu, né? Tua não dá para esperar muito dele também nessas horas. 2 passos incompletos, depois foi sacado. Enterrou a campanha ali dos Dolphins. E, cara, é isso. Uma vitória legal do Panthers. Pelo menos, assim, se manter ali para não deixar. Assim, eu creio que o Panthers vai brigar com o Tampa, porque o Tampa está muitos níveis acima. Mas o Panthers, pelo menos, cara, tá se mantendo um time assim meio competitivo, meio chatinho. Uhum. Não é tão um saco de pancadas assim. Eu acho que eles têm que tomar um pouco de cuidado ali com o começo do jogo. Sabe, tem que começar um pouco mais ligado. Parece que os caras parecem meio que carro álcool, né? Demora para esquentar, demora para entrar no jogo ali, para realmente, né? Para fazer ali, enfim. Sobre o jogo em si, sobre os stats no caso. O Tua teve 256 jardas, passou para 3 touchdowns, foi sacado 3 vezes. E o Waddle, Jalen Waddle, teve 110 jardas e um touchdown. Tá sendo o cara ali, o recebedor no lugar do Tarek Hill, que tá fora da temporada. Sim. O Darren Waller finalmente apareceu, o cara que voltou da aposentadoria para jogar aí no Miami. 78 jardas e um touchdown. E outro touchdown foi do Devon Achane. E do lado do Miami é isso. Você tem alguma coisa para comentar desse Miami? Não. Pode passar aí pro Panthers. Bom, Panthers, o Bryce Young, 198 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação e foi sacado 3 vezes. E o Rico Dowdle, destaque do 206 jardas terrestres. Cara, 206 jardas terrestres. Eu acho que esse ano é o primeiro cara passando de 200 jardas em um jogo. Eu não lembro de ter visto outro cara passando de 200 jardas. 9 jardas ele fez um touchdown. Cada corrida dele é um first down, quase. Praticamente. E ele teve 3 corridas acima de 20 jardas. Pois então, assim, jogaço. A defesa do Miami também. A defesa do Miami também deu umas moscadas também, né? Mas beleza, enfim. O Macmillan continua fazendo bons jogos. Pois é. Recebeu 73 jardas. É o principal alvo, né? Do Bryce Young. E, cara, é isso. Mas esse número aqui, ó, 206 jardas terrestres. Não, foi o melhor. A defesa do Miami tá fácil, né? Pois é. Vamos ver como é que vai ser do Dolphins. Eu só fico preocupado com isso daqui. Com o Jets, porque o Jets perdeu pra Dolphins. O negócio tá brabo aí nessa divisão, velho. Pois é, eles vão jogar de novo. Bom, é isso desse jogo, eu acho, né? É isso. Bom, então mais um jogo aí. Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts. 46 Indianapolis Colts. Que jogo, hein? Colts aí teve o kicker machucado logo no começo do jogo. O jogo tava 40-0 e eles estavam indo pra 2 pontos. E não foi pra humilhar, né, o Raiders, porque tava sem o kicker mesmo, né? Mas, pô, que coisa, né? Que jogo, assim, surpreendente não, mas que jogo dominante, né, do Colts aí de novo. Parece que eles ganham no couro e no outro time, e é isso, né? Tá parecendo aquele Eagles do 2019, eu acho. Do Super Bowl que perdeu, né? Cara, assim, uma surra, assim,
Cara, colossal. Uhum. E assim, pra você ter uma ideia, o Colts, eles tiveram 6 campanhas seguidas com touchdown. É. Ou seja, eles pegavam a bola, touchdown. Pegavam a bola, touchdown. Assim, é um coro, assim, gigante. E Uhum. engraçado como o Colts, quando ele pega um time meia boca, quando pega um time muito ruim, eles espantam. Isso é uma coisa que eles estão se mostrando bem firmes nessa parte, né? Eu tô gostando de ver ali o Colts. Eu acho que eles estão assim, tudo bem, mesmo que seja um começo de temporada, mas assim, até agora, até a semana 5, é um time assim que tá muito consistente. E eu até acho que eles deveriam ter ganho do Rams se não tivessem vacilado. É um time que poderia estar invicto. A gente poderia estar agora falando do Colts, o único invicto da NFL. É. Porque eles têm feito ótimas partidas. Enfim, pra você ter uma ideia, o Colts ele só teve 2 punts no jogo inteiro, véio. Só 2 Pois é. punts. Então, E foi no meu, começo, foi né? assim. No começo eles É, foi 6 cara, assim, seguidos, foram 6 touchdowns seguidos, né? Esse que é o assustador. sim, sim, esse é assustador. Os caras, assim, espancaram mesmo. O Daniel Jones teve 212 jardas, 2 touchdowns. Até o Anthony Richards entrou ali no finalzinho também. Jonathan Taylor, 3 touchdowns, veio para 66 jardas. Uhum. Assim, arrebentou o jogo. Enfim, assim, não pelas jardas, mas pelo touchdown, né? Claro. Quem tem o Tatum Fantasy tá ganhando todo o jogo, né? Então tá feliz pra caramba, né? Tá ganhando todo É. o jogo, né? E é isso. Agora, do lado do Raiders, cara, você tem alguma coisa pra falar do Colts? Eu acho que o Colts é mais ou menos isso. O Colts é só coisa positiva, só coisa boa. É só essa coisa do Fantasy mesmo, mas não tem. Não sei. Quando é que o Daniel Jones vai entrar também, né? Porque isso daí é o fake, né? Cara, não sei. Eu tô gostando de ver o Daniel Jones, de Tá verdade. jogando bem, Tô tá, gostando de ver o tá. Daniel Jones. Tá jogando bem, ele tá bem seguro. Ele achou o Saquon Barkley Enfim, dele. ele não tá. Exatamente. E outra coisa, cara, não tem inventado moda. Às vezes eu achava no Giants que ele queria inventar moda, queria tentar fazer o que ele não sabia fazer. E aí que dava as merda. E aí que ele errava, lançava interceptação. Uhum. Enfim, cara, ele tá muito seguro, tá acertando, tá jogando direitinho. Tá fazendo exatamente o que pede ali, enfim. Tô gostando de ver esse Colts aí. E do outro lado do Raiders, cara, outro jogo horrível do Gene Smith. Não sei de onde sendo pro Gene Smith, cara. Assim, de novo, 2 interceptações. Uma delas, a bola ainda foi desviada, né? Ficou pendurada. Mas, pô, velho, não cuida da bola, cara. Não cuida, não sei o que tá acontecendo com ele. Ele teve 228 jardas, teve as 2 interceptações e os 4 sacks. E ainda que o Ashton Jeanty correu 67 jardas, recebeu 42, ele passou das 100 jardas totais. Mas, cara, não vai. Esse Raiders aí não vai. É difícil esse Raiders aí. Pô, será que um Tyrande, o Brock Bowers, é a falta desses caras? Não pode ser, né? Mas, caramba, é um time Então, bem... na verdade o Brock Bowers não tava no jogo, né? Ele tava machucado. Sim, Mas então ainda assim, pô, Então, velho. mas quando ele tava, eles ganharam do Patriots e, enfim, tão até competitivo, mas aí ele saiu e também nada, né? Mas é o Gene Smith talvez ali. Não sei quem é um reserva, mas tem que começar a olhar aí o chicleteiro, né? Não parece um time de chicleteiro, né, também. Só comentar isso também, né? Então, bizarro também. Não parece que é o time que os times do chicleteiro eram muito mais chatos na defesa, ou mesmo no ataque. Tinha mais variação de jogadas também, né? Pois é. E a defesa também. Pô. A defesa do Raiders não tá tão boa assim, tá cedendo muito pontos aí todo jogo. Né? Contra o Bears, por exemplo. Então... Bom, então vamos aí, próximo jogo. New York Giants, New Orleans Saints. 26 New Orleans Saints, 14 Giants. Vitória aí do Saints, primeira vitória, né? Então, estão comemorando. Sofreram bastante para conseguir essa vitória. Teve umas derrotas aí bem sofridas. Mas pegou o Giants aí, foi bem, né? E, pô, a defesa do Giants fez de tudo, acho, para ganhar. Mas, pô, o segundo tempo do Giants foi só turnover, né? Eles tiveram... Depois ali do último drive, na verdade, do segundo tempo, do primeiro tempo, todos os drives foram turnovers, né? E eles terminaram o último com turnover em downs. E fica difícil, né?
de ganhar um jogo assim, né? Com um segundo tempo desse, né? Não, é verdade. Cara, assim, a defesa do Saints mandou muito bem. Forçaram 5 turnovers. 3 teve fumbles. touchdown defensivo também. Então, exato. Assim, a defesa do Saints assim, jogou muito, muito bem mesmo. Ajudou demais o ataque. Mesmo ali que o Rattler, ele teve um bom jogo também, eu gostei de ver. Teve um touchdown que ele lançou pro Shaheed. Cara, que passe bonito. Que passe lindo, assim. Um passe longo. O Shaheed pegou a bola e recebeu e fez o touchdown. Mas, pô, o Giants, cara, o Giants até que começou bem. Começou bem, mas depois sofreu um fumble no final do primeiro tempo, quando tava 14-13 pro Giants. Eles estavam vencendo 14-13, sofreram um fumble. E aí acabou gerando o field goal pro Saints. E aí depois, cara, logo na volta do intervalo, no começo do terceiro quarto, o Jackson Dart sofre um fumble sozinho. Ele não foi derrubado, não tinha ninguém. Sozinho ele sofreu um fumble. Aí, do Gaspar. E aí, cara, lascou, porque aí foi só ladeira abaixo. No começo do último quarto teve um outro fumble, que esse daí foi retornado para touchdown. E, cara, é isso, né? Aí, para completar, o Dart ainda teve 2 interceptações no último período. Então, assim, caramba, cara, os caras começaram bem, mas de repente se perderam completamente, viraram uma máquina de turnover. E o Saints agradece, né? O Saints agradece porque tava precisando de uma vitória, né? E aquela frase que eu falei do Dallas Cowboys aqui serviu. O ataque do Saints ali, quer dizer, o Saints só precisou da inércia ali pra ganhar esse jogo, né? Só foi ali deixando os fumbles, as interceptações e foi ganhando o jogo. Joguei tranquilo. O Dart aí jogou mal dele, né? Vamos ver nos próximos jogos, mas aqui já fica de olho, né? Não pode ser, talvez não seja então, salvação assim, do Giants. Então, exato. A galera às vezes se empolga demais, mas assim, um joguinho desse não era pra perder tanto assim. Eu acho que o jogo, assim, os turnovers desequilibrou o jogo, com toda certeza. Esse 26-14 acabou desequilibrando. Mas enfim, do Giants, o Jackson Dart teve 202 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. O Skateboard correu 59 jardas, recebeu 45. Foi o único cara assim, que apareceu um pouco mais, que é o que tem aparecido. Eu acho também que o Giants está sentindo a falta do Malik Nabers, que está machucado. Enfim, é o principal recebedor dos caras ali. E do lado do Saints, o Spencer Rattler teve 225 jardas, passou pelo touchdown. E, cara, é isso. O Shaheed teve 114 jardas e o touchdown aí. E é isso, cara, assim, um bom jogo deles ali, uma boa vitória, que, cara, não ia demorar pra aparecer. Porque, como eu venho falando, o Saints não é um time tão porcaria, não é um saco de pancadas como o Bengals, por exemplo. Então é um time que, em algum momento, ele teria um bom jogo, conseguiria uma vitória, e é isso. Uhum. Só terminando aqui mesmo, dando só um destaque aí que você falou, né, do Saints, que é competitivo e tudo, e Kellen Moore aí, e Brandon Staley, né, que eu já bati muito neles aí, mas eles estão fazendo até um trabalho legalzinho com esse time aí que não tem tanto talento, mas estão conseguindo ser competitivo, então tá legal de ver pelo menos isso. E o Kellen Moore tá tirando leite com o pé dele com o Rattler, né, tá conseguindo trabalhar ele bem, e ele tá se mostrando um quarterback ali que pode ser competitivo, né, então é legal também. Exato, concordo. É isso, bora ir pro próximo então. Dallas Cowboys, New York Jets, Dallas Cowboys 37, New York Jets 22. Jogo mentiroso. Eu achei esse jogo aqui, fui preso a esse jogo. E, pô, o jogo já tinha acabado ali no terceiro quarto, mas o Fields aí tá se mostrando um Blake Bortles da nova geração aí. Tá no garbage time aí fazendo alguns pontos, fez 16 pontos ali. Mas foi isso, o jogo foi um massacre, o Jetson conseguia mover a bola. E nessa defesa do Cowboys, que pra mim surpreendente, não conseguir mexer. E o Cowboys, o Dak Prescott tá jogando bem. E tá com uma sinergia boa com o Pickens, né? Exato, cara, uma surra assim. O jogo no final do terceiro quarto já tava 33. Jason teve a menor chance. E é isso, assim. Só detona no garbage time, né?
E é bizarro, né, cara? Tipo, o garbage time foi praticamente o último quarto inteiro, né? Na verdade, o segundo tempo praticamente foi o garbage time, porque sim, o Jets já não tinha mais a menor chance mesmo. Já tinha acabado. O Prescott lançou para 4 touchdowns, 237 jardas. O Javonte Williams teve 135 jardas terrestres e um touchdown. Um cara que apareceu, que até então não sabia nem da existência dele, Ryan Flournoy. Teve 114 jardas. O George Pickens teve 57 jardas e um touchdown. Tá sendo o cara ali que acaba aparecendo bastante. E o Jake Ferguson, 2 touchdowns, o Tyrande. Tem sido ali os caras que o Prescott tem procurado na ausência do Sid Lamb, que eu até acho que o Cowboys não tá sentindo tanta falta do Sid Lamb assim. E, cara, é isso. Não tem... Oi? Será que é um reforço? O Sid Lamb fora um reforço? Então, boa pergunta. E do lado do Jets, cara, Brice Hall ainda correu 113 jardas. O Garrett Wilson recebeu 71 jardas e um touchdown. Isso aí já foi no final do jogo, o jogo já tinha acabado, enfim. Esse Jets aí, candidato a pior time da NFL junto com o Bengals aí. Então, mas ele tem um ponto mais forte que eles não têm o Joe Burrow. Eu acho que eles conseguem nessa disputa. Vamos ver aí. Sim. A gente tava falando do 0-18 do Giants, mas tem outro time de Nova York aí que tá operando, né? Também. Sim. O único, né? É o único que não conseguiu uma vitória até agora. É isso, é o único dos invictos ao contrário. Vamos ver até onde eles vão. Boa. Bom, então vamos falar aí do próximo jogo. Detroit Lions, Cincinnati Bengals, 37-24. Outra aqui que tem com um placar mentiroso, né? O Lions aí teve um começo mal, mas depois ele voltou para os trilhos. Teve outro jogo aí com passe de running back aí para touchdown, né? Também fez outro passe. O jogo tava 28-3 até o terceiro quarto. E outro jogo no que o garbage time, né, ajudou, né, o Jake Brown, né, Danilo? Cara, é um jogo extremamente fácil para os Lions. Vemos ele não teve qualquer chance, assim, nem mesmo quando encostou 28-17, assim, eles não tiveram a menor chance. O jogo já tinha acabado, exatamente. O Detroit abriu 28-3 no último quarto e acabou dando aquela relaxada. Aí o Bengals fez ali 2 touchdowns, chegaram até perto ali. Mas aí o Detroit fez outro touchdown na sequência, ainda teve safety no final do jogo. Cara, terrível. Cincinnati assim, terrível, assim, as 3 interceptações do Jake Browning, horrorosas. Assim, todas as 3 foram culpa dele. Terrível. Não sei até que dia que o Cincinnati vai esperar para procurar um quarterback, cara, para continuar a temporada. Eu sigo o Jake falando. Browning, toda semana ele prova. Toda semana ele prova que ele não tem qualidade, ele não consegue jogar ali. Pois tem o Ryan Tannehill, cara. Não é possível, o Ryan Tannehill é melhor que esse cara, velho. Com certeza, assim, vai atrás lá do James Winston, sei lá, se mexe, vai atrás do Kirk Cousins, vai atrás de algum cara que pelo menos deixe seu time competitivo. O Jake Brown, esse ele não tem a menor condição, cara, a menor condição. Eu fico até meio tipo assim, puta, coitado do cara, velho. Tá sendo triturado ali pelos caras. Pois é. Sabe, ele não tem um L também, né, velho? Coitado. Também. E é o tipo de coisa assim, o problema ali do Taylor também, do head coach, é o seguinte. Cara, eles correram no jogo, e Zach Taylor, boa. Cara, eles correram no jogo 12 vezes. Assim, na estatística ficou 16, porque 4 vezes o Jake Browning que saiu correndo. Mas assim, ele não corre com a bola, ele não consegue correr com a bola. Ele fica mandando o Jake Browning lançar um monte de bola. Ele tentou 40 passes, velho. Uma coisa é você pedir você chamar 40 passes pro Joe Burrow. Outra coisa é o Jake Browning, caramba. Se o Jake Browning ficar assim, se a defesa souber que vai ser passe toda hora, vai acontecer o que aconteceu, 3 interceptações do Jake Browning. Então assim, cara, é bizarro isso, quando os caras não estão percebendo, tipo assim, mano, você tá vendo que você tá chamando as jogadas de passe, não é o Joe Burrow que tá ali? O caixa preto, né? Vocês perceberam? Ele talvez seja o caixa preto da bizarro. Exato. Então, assim, cara, você tá fritando o seu quarterback. Entendeu? Enfim, assim,
O Cincinnati Bengals, pra mim, ele do lado do Jets é os dois piores times da NFL. Daqui umas semanas vai ter esse duelo aí pra ver quem que vai ser quem que é o pior time da NFL. Só um comentário rápido desse Bengals aí, que eu acho que a temporada já acabou já. É o que eu falei na review da semana passada. É um time que não teve free agents faz 3 anos. Você não vê nenhum jogador assim da free agents. É sempre Ja'Marr Chase. O Yosivas é um bom jogador que veio ali do ano passado e foi um boa. Mas é sempre isso: Chase, T. Higgins, Hendrickson, Joe Burrow. Você não vê mais ninguém vindo do Bengals vindo assim pra vir. E aí assim, o draft, scout, free agents geralmente também tem que apanhar aqui, porque, pô, montar um time desse e uma OL horrorosa que você tá contratando muito e ainda continua ruim, cara, é um trabalho ali que eu não culpo aqui os jogadores, nem o Dick Brown, eu culpo mais esse trabalho mesmo, Jack Taylor e do GM eu não lembro o nome, mas não estão trabalhando legal e todas as escolhas que estão fazendo de free é doideira, né? Eles têm 2 wide receivers pagando, né? Chase e T. Higgins, tem o Yosivas, tem 3. E o Chiefs vai pro Super Bowl 3 vezes seguidas e tem Rice de wide receiver. Por que você tá priorizando tanto o wide receiver, sendo que os seus rivais não tem, né? O Bills, pô, quem é o wide receiver do Bills? E eles estão fazendo tão pra uma outra mão. E aí, o time tem ali o dinheiro todo em 3 jogadores ali, né? Chase, Higgins e Joe Burrow. Mas quando se machuca, tudo cai, né? Exatamente assim. Eles pegaram toda a grana e colocaram ali nos dois recebedores no Joe Burrow e o restante do time. Mas o quê? Assim, cara. Eles tinham. Assim, cara, eles poderiam pegar o T. Higgins e entregar uma rodada. Entregar ele por uma rodada para um time. E é um wide receiver. Que ele vai ser o segundo. Você já tem o primeiro que é o Chase. Você podia fazer isso. Você tem o Yosivas. Você podia montar um time muito mais forte com essa primeira pick. Mas sei lá, eles não querem. Então, e assim, e o Joe Burrow, cara, quando ele tava jogando e nos últimos anos, né, ele jogando bem, mantendo um time competitivo, mascara isso. Porque você pode ver, ó, saiu ele, acabou. O Cincinnati Bengals vira o pior time da NFL. E, cara, como que você vai falar isso? Tipo assim, pô, mas tem o Ja'Marr Chase no time. Entendeu? E é um time que não funciona. Não funciona, não vai. Horroroso. Péssimo, terrível. Montagem de time. Eu acho que talvez é um papo aí pra gente falar depois, né? A gente vai ter aquele review de temporada aí pra gente trocar, mas, cara, pra mim não faz sentido nenhum esse desse Bengals aí. Esse ano, talvez comece a cair muita coisa em Cincinnati. Vamos ver. Exato. Bom, bora lá. Falar agora do Arizona Cardinals, Tennessee Titans, 22-21. Um dos jogos aí mais malucos aí, né? Que teve a jogada completamente inexplicável, né? Uma interceptação, fumble, touchdown. Já tinha acontecido no jogo do Cardinals isso, no jogo contra o Seattle, né? Mas foi um fumble, só não foi touchdown. Dessa vez eles inovaram de novo. E dessa vez foi do Cardinals, né? E, pô, é um jogo com bastante turnover, mas foi um jogo bem legal, né? Bem divertido, foi emocionante até o final. Teve essa jogada bem engraçada, né? Que, enfim, até hoje eu tô vendo ali o replay, às vezes vejo e dá uma gargalhada pra mim. E aí, Danilo, o que você achou desse jogo aí? Cara, esse foi o jogo mais bizarro da semana, mais jogadas bizarras. E eu até digo que é o jogo mais bizarro do ano, da temporada. Assim, é tanta besteira que o Cardinal fez, cara. É inacreditável, assim. Eles estão meio irresponsáveis, parece. Eles passaram até bem. O Demecardo, demais, né? Demais. Tipo... Sim, o fumble, né? Praticamente entrando, né? Assim, ele correu pra caramba. Ele já tava entrando na endzone e ele solta a bola pra comemorar. Então, assim, cara, o que você tá fazendo? Sabe, tipo, é muita displicência dos caras. É inacreditável. Assim, o jogo que o Cardinal, a maneira como que o Cardinal perde os jogos é bizarro. Assim, eu olhei esse jogo e foi igualzinho, muito parecido com o jogo do Panthers.
Porque assim, o Cardinals, ele vai pro intervalo 21-6, dominando o jogo. Teve o touchdown ali, o touchdown não, a recepção do Marvin Harrison Jr. no meio de 2 defensores ali, foi linda. Ele foi lá no alto e buscou a bola. E na sequência o Cardinals fez o touchdown. E, cara, assim, o jogo totalmente dominado. O Cardinals jogando em casa, tranquilo, assim, na boa mesmo. Aí, de repente, tem o fumble bizarro no snap. Não sei se você chegou a ver. O center fez o snap e o Murray estava desatento. Não sei se ele estava olhando, se ele ainda estava ajustando, se ele não tinha pedido o snap ainda. Enfim, a bola veio, ele estava assim, a bola bate na grade do capacete dele, cai no chão e o Titans recupera. Assim, esse foi o primeiro lance bizarro. Inclusive, nesse lance aí, o Kyler Murray até se machucou, então machucou o pé, saiu, mas depois voltou. E aí, assim, já teve esse primeiro lance. Aí na sequência, teve esse lance aí do Demercado, né, desse fumble aí na linha de 1 jarda, que virou touchback. Que era, na verdade, se faz esse touchdown, praticamente acabaria o jogo. Porque o jogo teria ido a 27-6, né, com o extra point seria 28-6. Eu acho que dificilmente o Titans viraria esse jogo. Então, esse lance do Demercado, assim, cara, assim, jogou a moral do time lá embaixo. Foi um jogo de 9 pontos, uma jogada de 9 pontos. No final né? do jogo. Porque ele deixou de 7 e deu 2 pro time. Exatamente. Não, bizarro. Aí, beleza. Aí, o que os caras fazem? Aí, já no final do jogo, o Ken Ward é interceptado ali na linha de 5 jardas. O defensor do Cardinals, ele cai com a bola e ele sofre um fumble sozinho. Ele tava sozinho. Ele só solta a bola fica solta. Os caras do Cardinals vai naquele desespero total em cima da bola, um chuta, o outro bate a mão, o outro faz não sei o que. A bola entra dentro da própria endzone do Cardinals e o Titans recupera e faz touchdown. Foi uma cena de videocacetada, né? Colossal. Totalmente videocacetada, de trapalhões, de chaves, o que você quiser nomear. Pois é, vai ser cartoon, né? Bizarro assim o que aconteceu. A bola foi, eles foram chutando pra endzone ainda, né? Foi. A gente chutou, é engraçado que o cara, um chuta e o outro vai correr e ele dá um tapa na bola, assim, ó. Os caras se matando sozinhos. Era 3 jogadores do Cardinals, chutando a bola. Todo mundo tentando pegar a bola, mas todo mundo tentando pegar a bola, foi afastando a bola e colocando mais pra endzone. E aí o Titans não fez nada, ele só pegou a bola. Quem se atrapalhou foi o Cardinals. Exatamente. Os caras do Titans ficaram só assistindo os caras se matarem pela bola, a bola sobra na endzone, os caras recuperam e faz touchdown. Assim, cara, lambança colossal dessa defesa. Inacreditável. Assim, o Cardinals, assim, uma piada ver o Cardinals jogar. Inacreditável. Bom, no final do jogo, o Ken Ward acertou um passe lindo de 38 jardas pro Calvin Ridley, posicionou pro field goal, e aí eles chutaram o field goal, venceram 22-21. Cara, é inacreditável. Inacreditável, assim, um jogo assim que fazia tempo que eu não via tanta bizarrice junto. Foi muito engraçado, assim, não parecia profissional ainda. Muito doideira, mas foi divertido o jogo, né? Os números também foram legais, né? Teve o Calvin Ridley legal e o Marvin Harrison também, né? Então, o Calvin Ridley teve 131 jardas, bom jogo dele. O Pollard jogou bem de novo, 67 jardas terrestres e um touchdown. Ken Ward passou para 265 jardas, teve interceptação, essa daí que gerou a lambança toda, foi sacado 2 vezes. E do lado do Cardinals, o Kyler Murray teve 220 jardas, não passou para touchdown, não foi nem interceptado também, sacado 3 vezes. O Demercado, apesar da besteira aí, teve 81 jardas terrestres, poderia ter tido touchdown. E o Marvin Harrison Jr. Teve 98 jardas recebidas. Cara, desse jogo é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso mesmo. Jogo aí dos trapalhões aí. E divertido. Bom, próximo jogo então. Washington Commanders, Los Angeles Chargers, 27-10. O que tá acontecendo com esse Chargers aí? Começou muito bem, mas perdeu 2 jogos assim que a gente não esperava, né? Eles ganharam 3 jogos, né, dentro da divisão e perderam aí pro Giants e agora pro Commanders. Será que NFC East é forte? Eu acho que não, só foi mesmo ali o Chargers, mas enfim.
tá uma questão também. Mas, pô, um jogo que o Chargers começou bem, fez 10-0, mas depois foi isso, né? A defesa não sei se foi a defesa ou o ataque do Chargers teve dificuldades. Eu vi que o Chargers teve bastante falta, né? E os drives assim foram bem afetados com isso. Também o Herbert não tinha muito espaço ali pra... foi bastante sacado, né? Não tinha muito espaço pra passar. E o Commanders foi levando o jogo e o ataque voltou ali no segundo quarto e também, né, só pontuou. Teve só um final ali, um turnover, mas jogou bem, né? Dominou ali os drives e pontuou. E o Chargers, mais uma derrota estranha, né? Então, exatamente. Eu acho que esse jogo, assim, primeiro que eu já achei que o Chargers, eles jogaram abaixo do esperado. Não tiveram um jogo tão bom assim. Outra coisa também, eu acho que a questão dos turnovers acabou pesando muito para eles. Uhum. Porque teve o fumble do Quentin Johnston no segundo quarto, que o Washington recuperou a bola e já fez o touchdown na campanha seguinte. E aí, o Chargers até recuperou um fumble no meio do campo depois. Foi até a linha de 4 jardas pertinho ali da endzone e o Herbert foi interceptado. A bola desviou e o Washington interceptou. Isso aí já no final do jogo, né? O jogo teria ficado 20-17 se tivesse feito esse touchdown. O Washington não teria desgarrado tanto. Enfim, eu achei que cara, assim, o Chargers parece que tá acabando o gás. Parece que tá acabando o gás, assim. Essas duas derrotas que eles tiveram aí, engraçado que foram para 2 times da mesma divisão, né? Para Giants e Washington. Foram jogos estranhos, assim, que eles não moveram a bola, mas não conseguiram ganhar e não conseguiram pontuar. Então, assim, você vê, eles fizeram só 10 agora, fizeram acho que 17 ou 18 no jogo contra o Giants. Então, engraçado que parece que eles estão sentindo um pouco de dificuldade nisso. E o Washington, sim, voltou, né, a ter uma boa partida. Jaden Daniels também fez uma boa partida. No final, o Washington, para sacramentar o jogo, fez o touchdown lá no final, converteu uma 4ª-7 na linha de 8 já de ataque. E, cara, fechou o jogo 27-10 e, enfim, é bom o Chargers começar a abrir o olho. Porque esses 2 jogos aí, tudo bem, não são jogos dentro da conferência, mas você tem que aproveitar quando o Chiefs perde, porque nessa rodada quem se deu bem foi o Denver, né? Porque o Chargers e o Chiefs perderam, o Broncos ganhou um jogo épico contra o Eagles, e agora quem tá começando a incomodar, tanto que assim, quem tá liderando a divisão nesse momento é o Denver 3-2. O Chargers perdeu, tá ali em segundo, tá 3-2 também, mas assim, o Chargers tem que acordar, velho. Acordar porque não. Assim, tudo bem, tá começando ali e tal, começou muito bem, mas e aí? Perdeu 2 jogos seguidos e tem que começar a se mexer. Eu acho que os dois estão empatados, mas o Chargers ganhou, né, do Broncos. Acho que eles estão ainda na frente. Na verdade, olhando aqui no coisa da NFL mesmo, tá apontando como o Denver tá 3-2. Eu não sei qual foi o critério aqui. Porque normalmente o confronto direto é o primeiro critério, né? Exato, é estranho, mas aqui o da ESPN tá o Chargers ainda. Pode ser que o da NFL tá errado. Então. Pode ser então. Mas enfim, né? Agora só sobre o Washington. Só repassando, concluir sobre o Chargers rapidamente. O Justin Herbert teve 166 jardas passadas só, achei pouco. Um touchdown e uma interceptação, sacado 4 vezes. Bem pouco. Pro nível de Justin Herbert, cara, mínimo 200 jardas por jogo. Quando ele lança abaixo de 200, não teve um jogo tão legal assim. Um outro detalhe também, eles perderam o Marion Hampton. Provavelmente o Jim Harbaugh já disse que ele vai para reserva de machucados. Então, assim, um cara que tava jogando bem pra caramba, né? Pois O running back tava jogando bem pra caramba. Eles vão ter que se virar aí pra colocar o outro no lugar. E Keenan Allen, 58 jardas, continua sempre. Keenan Allen sempre passa das 50 jardas todo jogo, é um bom alvo. E, cara, do Commanders, uma boa vitória deles para recuperar ali, né, o fôlego, depois que eles perderam também alguns jogos aí. O Jaden Daniels, 231 jardas, um touchdown. E o Kroski Merritt, 111 jardas terrestres e 2 touchdowns.
Talvez, mesmo com a lesão ali do Austin Eckler, esse novato aí, ele tá conseguindo carregar bem o time, né? Surpreendendo. Surpreendendo não, né? Mas, enfim, draftaram, eles tiveram a troca ali do Gibson, né? E eu acho que eles estavam confiantes no que eles tinham draftado, eu acho. E tá se pagando. Bom jogador e tá conseguindo ali fazer o papel legal, né? Do Eckler aí. O ataque tá voltando também do Commanders a voltar de uma forma legal. É isso. Só sobre o Chargers, eles têm que ver essa questão aí do running back, né? Porque o Najee Harris, que era o outro, tá fora também. E agora vamos ver. Os dois times aí da divisão oeste, aí, o Chiefs e o Chargers, pode ter problema com isso aí de running back. Vamos ver, vamos ficar de olho agora também nesse Chargers. A defesa tava bem nesse jogo aqui, até que jogou bem, conseguiu parar, mas o ataque simplesmente facilitou muito trabalho pro Commanders. E não era o esperado, né? Esse ataque é muito bom. Vamos ver como é que vai ser os próximos jogos. Exato. É isso. Bom, vamos lá então. Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks. O jogo da semana, eu acho. Dois ataques aí dominantes. E tem uma história muito legal, né? Dos dois quarterbacks aí. Os dois tiveram números até iguais, assim, bem parecidos. Não foram iguais, mas bem parecidos. Mas a carreira dos dois foram quase ali parecidas também, né? Os dois vieram do mesmo draft. Vieram para duas franquias que não tem muito sucesso. Não deram certo. Se encontraram no Panthers em Carolina. Depois os dois saíram de Carolina, né? Um foi pra Califórnia no Los Angeles com o McVay, o outro foi ficar um tempinho ali em São Francisco, também ali na mesma área. Depois mudaram de time e agora se encontraram e fizeram um jogo legal, né? Sim, cara, muito legal. Engraçado, né? Os dois jogaram juntos no Panthers. Pois é. O Mayfield e o Darnold, os dois estavam. E um substituiu o outro, né? Uhum. Foi bem interessante. Cara, jogaço, assim. Melhor jogo da semana. Segundo tempo foi um tiroteio. A vitória enorme do Tampa Bay. Engraçado que no primeiro tempo o jogo terminou 13-7 só para os Bucks. Parecia um jogo assim mais de defesa, um jogo mais defensivo e tal. Só que no segundo tempo o jogo ficou insano, né? Alguns detalhes aqui. Mais um erro de field goal do Jason Myers. É um cara que normalmente acertava muito, acertava de longe. Era um cara muito. Tinha uma consistência boa. Errou um field goal de 44 jardas. De certa forma, interferiu no resultado do jogo, esse erro. E um fumble bizarro do Seattle também, que o Tampa recuperou e fez o touchdown. Aquele que a bola foi para trás, o running back acho que já tinha passado um pouquinho da bola, aí ele tentou voltar, não conseguiu, enfim. O Tampa recuperou, fez o touchdown. Eu acho que isso acaba fortalecendo também o Tampa, porque o Tampa, quando tem turnover, normalmente o Tampa pontua. Isso é uma coisa que eu tenho visto nos últimos jogos, que eles, cara, se você errar, se você ceder turnover pro Tampa Bay, eles vão pontuar eu digo, ou touchdown ou field goal. Então eles não costumam desperdiçar turnover. Então isso é uma característica do time que tem até feito eles ganhar alguns jogos, né? Por isso que eles estão com uma campanha boa. Enfim, o jogo no segundo tempo foi um tiroteio. E no final, a interceptação ali do Darnold na linha de 32, o próprio campo, acabou derrubando o Seattle. Cara, o Sam Darnold, eu não vou me repetir, não vou chover no molhado aqui, que o Darnold é isso, ele vai bem o jogo inteiro, ele detona, ele arrebenta. Chega na última campanha, tipo, Darnold, 35-35, agora é com você. Faz o touchdown, posiciona pro field goal. Ele vai lá, tem um colapso mental, tem uma interceptação besta, tem um fumble, faz alguma coisa que entrega o jogo e acaba perdendo, e enfim. O Tampa já pegou a bola ali na linha de 32, né? Então já ficou muito mais fácil para chutar o field goal, já estava em área de field goal e venceu o jogo. E, cara, o Tampa tá se mostrando um bom time aí que vai chegar forte nos playoffs, eu imagino, né? Claro, se manter essa pegada, se continuar, se não sofrer tanto com lesões, é isso aí. O que pesou nesse jogo foi realmente esses turnovers, né, do Seattle. O jogo foi muito equilibrado e o jogo parecia que era assim, né? Quem tivesse a última posse de bola ganhava o jogo.
E, pô, os números são muito parecidos. A única diferença mesmo são esses turnovers, né, do Seattle. Mas em questão de jardas totais e tudo, né? Seattle inclusive foi melhor, né? Em 8.6, né? Em geral, jardas por jogada 8.6, enquanto Tampa Bay foi 7.3. É muito alto isso, esses dois números aqui. As duas defesas, não que jogaram mal, até porque a defesa do Tampa, a interceptação foi um pouquinho ali, né? Teve o desvio ali no capacete, depois foi o David ali, Lavonte David, mas os dois ataques ali dominaram muito, né? Claro, eu acho que Seattle teve mais lesões, né? A secundária tá toda remendada, isso acho que também atrapalhou o lado ali do Seattle, mas enfim, como você falou, o Tampa é um time que vai forte mesmo no playoffs, mas acho que Seattle também tá um time que parece que pode ir playoffs, né? Pode beliscar também. Concordo. Eu acho que o Seattle ele tá se mostrando um bom time. A defesa tá aparecendo bem. Eu já tinha comentado isso na semana passada, no jogo contra o Arizona. A defesa do Seattle, assim, mesmo tomando 38 pontos, mas a defesa tem jogado bem. E eu acho que é exatamente isso que você falou. A secundária do Seattle, Witherspoon, Julian Love e o Rick Wallen, os três se machucaram nesse jogo. Os três estão questionáveis pro próximo jogo. Inclusive o Rick Wallen, ele sofreu uma concussão, praticamente está fora do próximo jogo, porque normalmente uma concussão, o cara fica ali pelo menos uma semana ali, até ter certeza de que ele realmente se recuperou, porque pancada na cabeça é sempre muito sério. Enfim, eu acho que isso acabou pesando um pouquinho do Seattle acabar perdendo esse jogo, mas, cara, é detalhe, é muito no detalhe. Dessa vitória. E, pô, mais uma vitória aí que o Mayfield consegue em um jogo grande, em um jogo difícil. Cara, o Mayfield, assim, eu já parei eu não sou tão hater dele, né? É um cara que eu tenho visto nos últimos anos, eu tenho gostado de ver o Mayfield jogar. Ainda mais com os alvos que ele tem. Cara, mais uma vez vamos falar do Egg Book aqui. 163 jardas, Heitor. 163 jardas. Esse moleque é bom, né? Cara, Egg Book. Esse moleque é demais, velho. Cara, assim, o moleque tá detonando, assim, cara. O Mike Evans se machuca e ele vem e fala, não, deixa comigo. Lança aqui pra mim que eu faço e aconteça. Sensacional. Sensacional. Tem outra curiosidade, né, desse jogo dos dois wide receivers também, que jogaram muito bem. O Indigba também, né? Mas os dois dividiram... até acho que quartos, né, talvez ali. Mas os dois são de Ohio, né? E os dois ali jogaram juntos. Inclusive tem um jogo que tava todos os wide receivers reservas do Ohio, que iriam pro draft, que aí foi da época do Olave e tudo, né? E eles jogaram os dois. E, pô, eu lembro desse jogo como se fosse ontem. Os dois destruíram o jogo, né? Naquele jogo, tipo, os dois, o Egbuka e o Tantandiba. E estão de volta aí e destruíram esse jogo também, né? Cara, muito legal, muito legal. Falando do Indigba, teve 132 jardas e um touchdown. É um cara, assim, de longe, assim, o melhor recebedor do Seattle essa temporada. Tá arrebentando, tá jogando muito. Engraçado que eu acho que ele demorou um pouco pra engrenar, né? Porque quando ele entrou na NFL, não via nada demais dele. De repente, cara, esse ano, na verdade foi, acho que a saída do Metcalf acabou ele tendo mais espaço e mostrando o valor dele, né? É bom jogador mesmo. Ele tava, eu tinha muita expectativa dele quando ele tinha saído do draft, mas ele realmente não jogou e aí eu deixei esquecido. Mas agora parece que tá um ataque meio que em volta dele, né? E tá legal mesmo. Tá legal. E só uma coisa, né, dessa coisa. Eu peguei uma informação de outro podcast, o Bootleg Football. Eles deram no programa deles, eles deram uma informação que eu acho que é legal. Que o Cooper Kupp, né, na temporada de 2021, que foi a melhor temporada do Cooper Kupp, o número dele de jardas por route running, né, que é por corrida, né, pela rota, né, jardas por cada rota que ele faz, né, 3.1, né, então cada rota que o Cooper Kupp fazia, 3.1 jardas ele ganhava, em média, né. O Tyreek Hill em 2022, que teve também uma temporada histórica, ele quase bateu o recorde, né, foi 3.8.
O Endigba, claro, 6 jogos, né? Mas o Endigba tá 4.1. Ou seja, ele tá no número ali que tá acima desses dois, né? Mas, claro, teve o decorrer toda da temporada, né? Mas esses 6 jogos dele, ele tá acima desses caras, né? Então, é um jogador que tá talvez possa olhar. muito bem. Uhum. Exato. Quem tem esse cara no Fantasy tá feliz da vida. O Egbuka também. Imagina o Egbuka numa Dynasty. Você já pega ele assim. Nossa, meu Deus do céu. O cara se garante pelos próximos 10 anos, vai. Não, tô zoando, tô exagerando. Mas enfim, é isso. Não tenho mais nada pra falar desse jogo, só que foi um jogo sensacional. E é basicamente isso. Bom, bora falar aí do próximo jogo então. Denver Broncos e Philadelphia Eagles. 21-17 para o Denver Broncos. Primeira derrota aí do Eagles na temporada. E pro Broncos aí, um grande jogo do Broncos, né? Tipo, o Bo Nix, acho que no segundo tempo dele foi muito bom, jogou bem. O Evan Ingram começou a aparecer também no segundo tempo. Mas eu acho que o ponto aqui, eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois também, depois de falar do jogo. Mas esse Eagles aí tá um estranho, né? É um time que o ataque não tá jogando bem, tá parecendo muito aquele ataque de 2023. Que, enfim, eu acho que eles nem foram playoffs aquele ano, ou foram muito mal. Não move a bola. O Jalen Hurts tá passando 38 vezes, né? E o Saquon Barkley não consegue nem correr com a bola, nem tá tocando muito na bola também nos passes. Então é um time com problema bastante no ataque. E a defesa ainda continua boa, né, Danilo? Mas não dá pra segurar tanto, né? Exatamente, cara. Eu tô achando muito estranho o jogo terrestre do Eagles. Caramba, os caras têm Saquon Barkley e corre tão pouco. Ele teve 6 tentativas de corrida só no jogo contra o Denver. Mesmo assim, beleza, a defesa do Denver é boa e tal, mas caramba, eu acho muito baixo isso. E, pô, se você ficar deixando o Jalen Hurts lançar tantas vezes, isso pode dar problema, porque o Jalen Hurts não é um bom passador. É um cara confiável passando a bola. Então, por isso que ele tem que ter o jogo terrestre para ele ter um bom desempenho. E assim, o jogo como foi estranho também, porque, cara, o Eagles abriu 17-3 e eles entraram, inclusive, no último quarto. Eles estavam vencendo 17-3. Foram 15 pontos, né? E assim, cara, assim, foi um... 5 minutos, eu acho. O time do Eagles acabou cedendo muito rápido. Eles fizeram... O Broncos fez o touchdown ali no começo do último quarto. Na campanha seguinte, outro touchdown, fizeram 2 touchdowns seguidos, fizeram a conversão de 2 pontos para deixar 18-17. Isso é uma coisa que eu confesso que eu não gostei. Tudo bem, deu certo, mas é aquilo que você fala, né? É aquela linha tênue do gênio e do burro. Foro deu certo, beleza, gênio, mas não precisou porque eu não teria ele. Exatamente, mas, cara, bota 17-17, bota ponto no placar e deixa sua defesa resolver. Enfim, eu achei muito um jogo estranho do Eagles. Parece que o Eagles demorou para matar o jogo, ou pelo menos achou que o jogo já estava morto, e o Denver veio para cima e virou o jogo, né? O que eu acho estranho é esse Eagles aí, o ataque já tem problema. Já não é o primeiro jogo que o Saquon Barkley tá mal, já tem 3 jogos, né? E eu acho só o jogo contra o Chiefs que ele conseguiu algumas jardas ali. E eles estão desistindo do jogo TS muito cedo, né? No começo do jogo já não deu certo a corrida e eles só ficaram passando a bola. E o Jalen Hurts é bom em uma coisa, né? Naquele passe ali longo, né? Na sideline, que é aquela rota go. Ele é perfeito nisso, nesse passe, né? Inclusive, mas ele errou algum com o AJ Brown. Mas é o grande forte dele. Mas se é pra atacar o meio do campo ou ter mais ficar ali, né? Abranger mais a questão do passe dele, ele começa a dar problema, ele vai começar a dar decisão errada. Então, assim, o ataque não pode funcionar com o Jalen Hurts dando 38 passes, porque não fica muito previsível, né? O Jalen Hurts é bom em uma coisa só, que é o passe longo. E o Saquon Barkley simplesmente não tá conseguindo deixar nenhuma jardas, não tá no espaço toda hora que ele tenta correr, né? Tá sempre algum marcador ali já com ele quando ele pega a bola. Então é muito difícil, mas
eles não estão tendo nenhuma solução, né? Eles só estão aceitando. Vocês estão parando no nosso jogo terrestre, a gente para de correr. E não tem uma alternativa assim, né? Não tem nem screen pra tentar ali colocar talvez ali o Goddard com o screen, o Devonta Smith ou o AJ Brown, ou até mesmo o Barkley. Mas não tem alternativa, eles só estão aceitando. E, pô, só uma coisa assim que eu acho que é muito estranha. O Saquon Barkley teve 9 touches a bola, né? Ele teve 6 carregadas, 3 recepções. Se comparar o Jonathan Taylor, né, aquele jogo contra o do Colts e do Raiders, o Jonathan Taylor teve 20 toques. Ou seja, a gente tá falando de um jogador que teve talvez ali do mesmo nível, mas a participação do Taylor no jogo do Colts, e por isso que o Colts ganhou e tem um ataque muito mais prolífico que o Eagles, é porque tá bem planejado e tipo, o melhor jogador tá tocando a bola. Aqui não tá, né? O Barkley, 9 toques só. Exato. E assim, mesmo que ele tenha tido 58 jardas, ele tem mais jardas terrestres do que. Desculpa, ele teve mais jardas aéreas, né? Ele teve 58 jardas aéreas e 30 terrestres. Ele fez o touchdown recebendo. Mesmo que ele tenha esse desempenho, cara, o Barkley ele tem que correr com a bola. Você tem que manter. Você tem que mover o jogo, ali, né? Exatamente. Tem que mover o cara no jogo. É exatamente isso. O trabalho de coordenador defensivo é isso, envolver os melhores jogadores do jogo. E exato. Se o Barkley não tá, o cara do nível do Barkley. Exato. Cara, assim, o cara que é um top 5 de recebedor da liga, não pode ter só 9 toques na bola. Né? Um jogo importante, tá apertado. Se desistir do jogo terrestre total, enfim, não envolver ele, pra mim é uma falha muito grande, assim, e é um alerta, talvez, aí pro Eagles nessa temporada, porque 2023 foi a mesma coisa, um ano antes do Super Bowl, eles tiveram essa queda, e o Sirianni não tinha solução, ele teve que mudar a staff, né, pra ter a solução com o Kellen Moore. E vamos ver agora, né, ele vai ter que achar a solução aí, não sei como é que vai ser, se é que o Matt Patricia pode voltar aí. Porque foi aquele ano. Não sei. Mas, enfim, o Eagles assim, é uma derrota que, se você for ver também, beleza, perderam pro Broncos, mas eles quase perderam pro Rams. Então, esse 4-1... né? Eles roubaram a vitória do Rams. Pô, foi um punch. Assim, foi um block field goal, né? Então. Sim, foi. E assim, na verdade, os caras talvez era pra estar 3-2. Então, assim, o Eagles, eu continuo falando, né? Igual eu falei semana passada, a defesa do Eagles, ela tem carregado o time, tem conseguido vitórias, só que dessa vez não deu. Dessa vez não deu. Pegaram um time que acabaram. Então, exato. E assim, e até assim, né? No final ali, o Sean Payton acabou fazendo umas chamadas e acabou desequilibrando o jogo. Eu acho que a defesa até... eu acho que talvez a defesa do Broncos tenha tido um desempenho melhor no último quarto ali, porque, você vê, no último quarto, o Eagles teve 2 punts. Então, assim, depois que o Eagles fez o touchdown ali no começo do terceiro quarto, só teve punch. Os caras nem field goal não conseguiram chutar mais. Foram 4 punts ao todo. Então, basicamente, no segundo tempo, a defesa do Broncos conseguiu se ajustar quase que perfeitamente, e o ataque foi lá e cometeu crime, né? Exato, só finalizou o jogo, mas foi isso mesmo. O Broncos, a defesa sobressaiu com o Eagles, né? E o Eagles não achou solução. Essa é a minha crítica ao Eagles, mas também muito mérito também do Broncos, a defesa foi bem. O Rafanga jogou bem, né? Teve alguns jogos, umas jogadas ali, enfim, teve bastante stats. Bastante, eu acho que foi. Ele liderou em tackle no jogo. Mas também teve passe defendido, enfim, teve que bait. Ele participou muito, né? E jogou muito bem o Rafanga. Exato. É isso. E aí, só comentando dos status aqui do Bo Nix, ele teve 242 jardas, passou por um touchdown, foi sacado 2 vezes.
E engraçado que o Hurts teve até mais jardas que ele. O Hurts teve 280 jardas e 2 touchdowns. Então, assim, o Bo Nix continua fazendo uma partida ok, nada acima da média, nada espetacular. Mas, cara, é o suficiente para ganhar os jogos. Jake Dobbins, 79 jardas e um touchdown. O Courtland Sutton, 99 jardas. Os principais destaques aí do Denver. E do lado do Eagles, mais o Devonta Smith mesmo, 114 Sim. jardas. E o Barkley, que a gente comentou, 58 jardas aéreas, recebeu um touchdown. Então, o Broncos parece muito aquele time osso duro de roer. Aquele time que você não vai bater fácil e você vai tomar um sufoco dele e no final das contas você corre o risco de perder ainda para esse time. Tem um bom head coach, né? Então é difícil ganhar desses times que tem um bom head coach. Bem organizadinho. Exato. É um jogo importante aí também pro Broncos aí pra temporada Enfim, eles estão na disputa agora, né? Ficou legal essa vitória aí, ainda mais contra o Eagles, que é um time forte. Boa. Exato. Bom, então vamos aí pros jogos prime time agora. O jogo aí de domingo à noite. Patriots e Bills. 23-20 para o Patriots. O porteiro dos safados aí voltou e pegou o Bills, hein? Surpresa aí. Ele já tinha falado que na entrevista ele até comentou, né, que esperava que o time ia fazer uma boa partida. Só que eu acho que ele não esperava que ia ser uma vitória, mas pô, legal. Ganharam aí do time que domina a divisão deles. Primeiro ano do Mike Vrabel, e conseguiu montar um time aí que o Bill Belichick não estava conseguindo, né? Então, importante vitória. Importante vitória do Drake May também, que eu critiquei ele na primeira rodada, na segunda, mas parece que tá jogando bem, tá sendo um dos melhores quarterbacks. Então, bom jogo pro futuro dessa divisão também, né, Adriano? Pode ser exatamente. Cara, sim, exatamente. E até porque assim, né, Mike Vrabel foi pra essa divisão, já tem um tempero a mais, né? Também. Coloca um tempero legal pra caramba, né, meu? O Mike Vrabel, ele começa. Eu acho que assim, ó, ele já tá ajustando algumas coisas na defesa. Mas eu acho que essa defesa do Patriots vai ficar mais chata ano que vem. Depois que ele tiver a oportunidade de fazer o segundo draft. Então, mas assim, ainda assim, cara, eu acho que o que matou o Buffalo Bills foram os turnovers. Eu acho que assim, cara, assim, eles tiveram no primeiro quarto. O primeiro quarto já teve 3 fumbles, né? 2 do Bills e 1 do Patriots. E o dos Bills, cara, assim, é um pouco de displicência dos caras. Sabe, assim, eu acho que eu senti um pouco que o Bills, tudo bem, parece que ele estava um pouco travado, a defesa do Patriots estava ali se virando bem, mas ainda assim, cara, parece que os caras, sabe como parece que o time entra de salto? Né, entra de salto alto? Achando que, tipo assim, pô, eu vou ganhar desse time a hora que eu quiser. Eu achei muito. Assim, se você ver os outros jogos, cara, geralmente os Bills entram voando. Passando, assim, arregaçando todo mundo. Eu acho que eles demoraram para realmente engrenar, entendeu? Demoraram para engrenar. O jogo foi pro intervalo 6-3 só, muito apertado. Eu até achei, falei, caramba, meu, o Bills tá estranho. Mas nessa volta, eu acho que eles vão voltar e vão retomar o controle do jogo. Tanto que na primeira campanha do terceiro quarto, eles já voltaram pro touchdown. O Patriots fez uma sequência, só que aí o que acontece na campanha dos Bills? Interceptação. Então, assim, e nessa interceptação acabou, na campanha do Patriots, eles fizeram outro touchdown e abriram 20-10. Então, assim, o jogo ficou perigoso. Simples assim, tipo, ficou perigoso, porque, assim, o Bills ia ter que correr muito, não que ele não fosse... eu até achei que ele fosse virar esse jogo. Mas, cara, o fato o Bills, no final do jogo, deixou cair no osso. Tava 20-20, quando eles devolveram a bola, ali confiando na defesa, devolveram a bola pro Patriots. O Drake May fez uma jogada, cara, que ele tava quase caindo, lançou a bola e o Stephon Diggs pegou. Uma jogada espetacular, parecia uma jogada digna de Mahomes.
Foi legal essa jogada. Assim, um passe... Cara, uma jogadaça. Acho que nem o Stefan Diggs estava esperando que ele fosse acertar, e nem o marcador também. Então, isso aí acabou posicionando o Patriots e, cara, deixou 15 segundos no relógio. Esquece, né? Esquece, não conseguiu. Então, assim... Se bem que Patriots, o Bill já deixou 15 minutos pro relógio aí no playoffs, no jogo de playoffs, e deu ruim, né? Mas, enfim, só história. Lascou, né? Mas, enfim, cara, o Bills eu acho que ele vacilou demais. Era pra ter arrebentado esse jogo. Eles estavam jogando em casa. É um prime time. A gente até falou antes, pô, o Josh Allen em prime time ele detona. Detona. E assim, pô, velho, não gostei desse Bills. Não gostei desse Bills, beleza. Grande vitória do Patriots, duelo de divisão. Mas eu fiquei com um pouco a sensação de vitória mentirosa. Que o Bills poderia ter feito muito mais do que realmente fez, entendeu? Foi um começo atípico mesmo do Bills. Eles não começam ali de zero, né? Ainda mais no primeiro quarto. Eles terminaram o primeiro quarto e só foram pontuar no quarto e não foi o field goal, né? Então não é comum, é um time que já abre, já atropelando o time. Então o Patriots deixou um pouco na zona de desconforto, que é o que o McVay gosta de fazer, né? O porteiro do safado, ele gosta de fazer essas coisas, deixar o jogo chato, pro último quarto ele conseguir ganhar. Então é isso, é legal a vitória, mas realmente o Bills talvez chegasse de novo e tivesse um primeiro quarto melhor, esse jogo talvez seria diferente. Mas enfim, o Patriots ganhou, mérito aí deles. E só um detalhe aí, só pra complementar esse do Drake May, né? Nos últimos, deixa eu ver aqui de novo, nos últimos 4 jogos aí no segundo tempo, que é quando o negócio ele pega, Drake May tá 14-14 aí em third downs, né? Ou seja, quando é terceira descida no segundo tempo, ele não tá errando o passe nos últimos 4 jogos. Ou seja, ele tá sendo ali um cara crucial, mantendo ali as campanhas, né, quando tem no segundo tempo. E enfim, não tá errando, então tá sendo crítico ali nesse momento. Tá jogando bem mesmo. É um bom ano aí dele. E assim, pelo calendário, esse começo, o Patriots aí pode estar beliscando os playoffs, né? Eu acho que é o que a gente comentou também. Eu lembro que quando a gente fez a prévia da temporada, o meu palpite de talvez um possível time para brigar por playoffs, que seria surpreendente, seria o Patriots, por conta da campanha, da tabela, que é um pouco mais tranquila. A questão do Mike Vrabel também, de chegar e botar ordem na casa e tirar leite de pedra com os caras, né? Não precisa do time inteiro bom, ele precisa de algumas peças para trabalhar muito bem com essas peças. E, cara, eles são 3-2. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas esse Patriots pode começar a incomodar um pouquinho, né? Se ele começar a enfrentar, que ele vai enfrentar alguns times meia boca, vai enfrentar um time mediano que tá numa gangorra, se o Patriots se ajeitar direitinho, capaz eles começarem a vencer cada vez mais jogos e daqui a pouco a gente tá falando de Patriots nos playoffs, que doideira. Pois é. Eles ganharam um jogo que era pra perder nesse calendário, né? Que era o Bills. Eles ganharam esse jogo. Então, sim, é uma vantagem que eles já têm também. E só 2 detalhes que eu quero falar. Mais um fumble do Stevenson. Stevenson. Acho que ele vai pro banco. O do jogo, cara. O do jogo, exatamente. Pô, caramba. O Anthony Gibson acabou saindo machucado, né? Que era um dos running backs que tá lá. Mas, cara, Stevenson todo jogo, cara. Assim, parece que é desatenção, parece que ele fica a mão mole. Porque os caras não vêm dar socão. Não, os caras apoiam no braço dele, a bola cai. Tá seguro, outro detalhe aqui. Então, exato. Ele tem que segurar um pouco melhor a bola, proteger um pouco mais a bola quando ele tá correndo. Outro detalhe, Stefan Diggs. Critiquei pra caramba, né? Que não aparecia e tudo mais. Lei do ex também, só jogar contra o West Ham. Lei do ex, exatamente. Lei do ex. Só foi jogar contra o West Ham e 146 jardas. Incrível. E aí, quando eu tava assistindo a transmissão... então, exato. Ainda mais lá em Buffalo, né? Que foi o jogo. Eu provavelmente deve ter ouvido muita provocação. Enfim. E na transmissão os caras até falaram que o outro jogo ele teve com as jardas assim muito altas
Foi no jogo Bills e Vikings. Quando ele tinha saído do Vikings, e aí ele foi pro Bills. E aí ele teve também um jogo espetacular assim, contra esse time. Então é um cara que se motiva muito contra esse time, né? Será que o Texans joga contra eles? Contra ele? Olha aí. Seria uma boa, né? É verdade, ele saiu do Texans. É verdade, ele foi do Texans pro Patriots. Ele saiu do Vikings pro Bills pro Texans, Texans Patriots, né? Exato. Vamos ver aí, se tiver no calendário aí, coitado do Texans aí, hein? É outro. Aí eu quero ver. Imagina se o Fitzpatrick tivesse essa cena aí, ia ser couro toda a rodada, né? Que ele foi em todos. Né? Ryan Fitzpatrick, acho que ele passou de mais da metade do time da NFL, né? Ele deve ter jogado por uns 18 times, 19 times, por aí. Esse daí ele conheceu a América toda, só trabalhando. Sim. O Joe Flacco tá no caminho. O Joe Flacco também. Tá, o Andy Dalton, na verdade. O Andy Dalton também. O Joe Flacco também. É 3 times por temporada. Exatamente. Bizarro, velho. Ele também tá viajando bastante aí. Bom, acho que fomos aqui desse jogo, né? Esse jogo é isso. É isso, vamos aí pro próximo então. Jogo de segunda aí. Jogo do Eli Manning. Inclusive teve o Fred Warner na transmissão, foi legalzinho lá. Mas, enfim. O jogo Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. 31-28 para o Jacksonville Jaguars. Esse Jaguars aqui... se não fosse aquele drop do Brian Robinson na linha ali na de 3 jardas, né, pra fazer o touchdown, esse time tava 5-0. É claro, também teve outra coisa que eles fizeram que foi bizarro. Eles tiveram... O Jake Brown estava na linha de 1 jarda e eles liberaram um drive de 99 jardas do Jake Brown, né? Então, assim, eles perderam esse jogo assim também, né? Vai lembrar aí o jogo do 49ers também teve alguns turnovers ali, mas assim, é um time que tá competitivo, né? Mas falando agora mesmo do jogo, Trevor Lawrence aí continua sendo a máquina de turnover ainda, mas no último quarto ele resolveu decidir e jogou muito bem, né? O último quarto ali dele, ele jogou melhor que o Mahomes ali. Sim, cara, assim, tá muito surpreendente esse Jaguars. Eu chutei a bunda do Jaguars pra caramba na nossa pré-temporada aí. Mas, enfim, cara, eles resolveram jogar. E assim, o Trevor Lawrence, aquele lance do fumble lá ele foi tentar esticar a bola. Ele foi tentar fazer o touchdown lá na 4ª1, lá na linha de 1 jarda. Disse, né? Que doideira isso daí. Pois tipo, sei lá. É o tipo de jogada que eu acho que deixa a bola muito exposta. E, os linebackers, velho, não são caras levinhos, não são caras delicados. Então, se você vai esticar a bola ali na frente, a possibilidade de tomar um socão na bola é gigante. Então, assim, eu não sei quem que faz esse tipo de jogada, não sei de quem que é a ideia disso daí. Enfim, teve esse lance que acabou se transformando no fumble. E, cara, coisa que é curiosa, esse lance da interceptação do Mahomes, a pick six, cara, eu fiquei de boca aberta porque, cara, o Mahomes, caraca, que vacilo que ele deu nessa interceptação. Ele não viu lá. Foi muito vacilo, assim, cara. Ele não viu, cara, e assim, ele estava já na iminência do touchdown. Pois é. Na iminência do touchdown ali, ele já na linha dos Jaguars. E, cara, o cara atravessou o campo inteiro, 99 jardas, assim. Isso daí, eu acho que, assim, esse tipo de lance, esse tipo de jogada, acaba fazendo a diferença no jogo. E eu acho que, assim, eu não esperava, não achei que fosse ter tanto peso isso. Na verdade, assim, isso fez o Jaguars voltar pro jogo. Essa é a verdade, porque eu, sinceramente, se o jogo se o Chiefs faz esse touchdown, eu acho que as coisas ficariam um pouco mais difíceis para eles retornarem pro jogo. Até porque
depois, no último quarto, o Trevor Lawrence teve outra interceptação. Então, de certa forma, eles acabam... assim, o Trevor Lawrence, ele acaba... Ele sempre faz uma besteira. Ele sempre faz uma besteira, sempre sofre um turnover. Só que ainda assim, né, quando ele teve a interceptação, o jogo tava 21-14 pro Jaguars. Depois da interceptação, o Chiefs empatou 21-21. E, enfim, depois ainda teve outro touchdown do Chiefs, onde deixou 28-24. E, enfim, mas ainda assim, cara, foi um jogaço. Foi um jogaço. E eu fiquei surpreso com essa derrota do Chiefs e com a vitória do Jaguars, porque eu não esperava que o jogo fosse chegar nesse ponto. Eu inclusive lá nos palpites eu coloquei, né? O Jaguars eu esperava porque o Chiefs ganhou meio que uma vitória meio que agora tá se mostrando mentirosa, né? Que até o Texans deu um couro nesse Baltimore. Então não sei se eu acho que ainda o Chiefs não voltou ainda. Foi só um jogo enganoso ainda e tá com alguns problemas. De novo, né? Patrick Mahomes aí, 60 jardas correndo e o Kareem Hunt 49. Se repete essas coisas, né? E, enfim, eu acho que é um time que tá com dificuldade aí no ataque. Parecido com o Eagles, mas tem um quarterback melhor, então consegue ele ter outras jogadas e tudo. Mas o mesmo problema, o jogo terrestre não tem, e o jogo aéreo também tá meio travado. É um time meio assim, travado, e o Jaguars tá vindo bem, né? O problema do Jaguars é esse, eles meio que se atrapalham ali, enfim, o Trevor Lawrence às vezes faz alguns erros. Mas esse jogo no último quarto ele foi crucial, aquele touchdown lá, que ele escapou, que ele escorregou e mesmo assim conseguiu o touchdown. Foi bom ali. Então, é isso. Só um outro destaque aí da defesa aí do Jaguars, Devin Lloyd. 4 interceptações em 6 jogos, ele lidera a liga em interceptações. O touchdown dele aí de 99 jardas. Ele podia ser um running back, você viu ali, ele deu uma paradinha ali, o Mahomes passou seco. E depois ele só correu ali pro touchdown ali. Mas, pô, jogou bem. Jogou bem contra o 49ers, jogou bem agora de novo. Tem feito bons jogos aí o Devin Lloyd. E tem ficado no lugar certo, né? Pegando as interceptações e retornando. Cara, ele tá muito instintivo. Ele realmente parece que tá com o faro da interceptação. Tá se posicionando no lugar certo, na hora certa, interceptando. Enfim, eu olhando esse Jaguars, né, e o que eles têm feito aí nas primeiras semanas, porque de certa forma eles conseguiram vencer jogos, assim, ganhou do Chiefs, ganhou do São Francisco, ganhou do Texans, que são 3 times que, teoricamente, são melhores do que eles, e ainda assim eles ganharam, e muito por conta de forçar turnovers, da defesa aparecer muito. O que foi? Special Teams também. Eles tiveram um touchdown. Isso, Special Teams também. Tudo, né? Então... Isso, verdade. Boa, bem lembrado. Ele tá me parecendo um pouco aquele Jaguars. Assim, só uma vaga lembrança, tá? Tá parecendo aquele Jaguars de quando eles chegaram na final da conferência. Sim. Onde eles tinham uma defesa espetacular, que forçava muito turnover. Eles tinham um running back, que era o Leonard Fournette, que era muito bom, né? Que é o Travis Etienne. Ainda assim eu prefiro mais o Leonard Fournette. E eles tinham um quarterback questionável, que era o Blake Bortles. Tá e esse daí é o Trevor Lawrence. Cara, tipo assim, é mais fácil entregar pra correr. Não deixa a bola muito com o Blake Bortles, porque ele vai fazer alguma coisa, vai fazer uma besteira. O Trevor Lawrence é mais ou menos uma pegada, né? Mas assim, o Blake Bortles, o Trevor Lawrence ainda precisa ser muito ruim ainda pra chegar no nível dele, né? Mas sim, ele lembra um pouco. Porque o Blake Bortles ali... esse time aí era o Fournette ali de running back e, pô, tinha o Jalen Ramsey de cornerback. A defesa Robinson, não era bizarra. O Allen Robinson tem. O Allen Hurts também. Então, era um time... Allen Hurts, não sei se você lembra dele. Era um wide cara receiver atlético que foi pra pro caramba e veloz. Ele foi pro Rams depois. Era um time muito... A defesa, eu me lembro assim, era
Era bizarro, se você olhasse. Tinha o Jalen Ramsey e o... Eu esqueci o nome dele, mas ele era do Patriots. Que jogava muito ali, os dois cornerbacks. Os safeties também. Mano, aquele time ali era bizarro, assim. Tinha muito talento e não conseguiram. Sim. Não conseguiram levar o Blake Bortles ao Mas Super Bowl. Sim. Mas é isso, cara. Com relação ao jogo é isso. Só repassando rapidamente aqui dos stats também. O Trevor Lawrence teve 221 jardas, passou por um touchdown, teve a interceptação. E ele correu para 2 touchdowns. Eu acho que isso é uma coisa do Trevor Lawrence que eu, pelo menos, eu vi um pouco mais nesse jogo. Ele botando a bola embaixo do braço e saindo correndo. E eu acho que isso daí deu uma quebradinha na defesa do Chiefs também. Ele teve 54 jardas terrestres. Foi o cara que mais correu. E Brian Thomas, 80 jardas recebidas. Enfim, é um time que assim, cara, você olha esses números e aí você fala assim, caramba, velho, a defesa ajuda pra caramba no ataque, né? Essa daí é a defesa, puta merda. Os caras carregam mesmo. E é isso. Do lado do Chiefs, o Mahomes teve 318 jardas, um touchdown e uma interceptação, que foi a pick six. E ele teve também ele foi o cara que mais correu também, como você comentou, 60 jardas, Mahomes, e um touchdown terrestre. E o Thornton, o cara que apareceu com 90 jardas. Travis Kelce fez ali 61 jardas e um touchdown. Carinha que apareceu um pouquinho também. Travis Kelce anda meio sumido aí, né? De vez em quando aparece, depois a gente fica uns jogos sem aparecer. Mas, cara, é isso. Bom jogo, surpreendente. Vamos ficar de olho nesse Jacksonville Jaguars aí, porque essa divisão, cara, o Colts e o Jaguars, é curioso, né? Tipo, os dois times que a gente não botava muita fé, acho que muita gente não botava muita fé, de repente são os caras que estão brigando ali pela divisão. Olha que doideira. Pois é, eu tinha colocado esse Colts aí, o último da divisão. Embaixo do Titans. Caramba. Olha que crime que eu fiz. Caramba. Pois é. Mas essa FC South aí tá legal. A gente pode falar mais depois ali do episódio da semana 6. Mas tá se desenhando aí 2 times no playoffs aí da South, porque tem 2 times 4-1. Então eles teriam que perder 10 jogos seguidos. 8, talvez 6. O Jaguars tem esse potencial de perder 6 jogos seguidos, mas é muito difícil. Verdade. É isso. Bom. E é isso. Ficamos aqui então. Essa semana aí da NFL, semana 5. Acabou. E agora vamos aí pra semana 6, na semana que vem. E aí, como falamos, né? Semana 6 também é a terceira parte ali da temporada. Vamos também já falar um pouco mais aí, dar um review, não só dos jogos, mas do cenário como da NFL toda, né? É isso aí. É isso. Bom, é isso então. Falou. Até a próxima. Valeu, até mais.